TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, gente! Saudade de vocês, saudade de estar aqui com vocês. Feliz 2024 para quem eu ainda não encontrei, que ainda estamos em janeiro, eu posso falar isso. E esclarecer que as 2 últimas semanas eu não estive aqui no programa por conta de saúde mesmo. Não foi passeio, não, foi saúde mesmo. Mas graças a Deus já estou aqui com vocês. E o tema de hoje, que nós vamos bater papo com 2 pessoas muito entendidas do assunto, é a vinda dos alemães para o Brasil. Não apenas para Petrópolis, mas para o Brasil. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero lembrar vocês que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes. E se eu esqueci algum, me desculpe, porque a cabeça está em outro assunto agora. Mas se você não tem a TV por assinatura, o que você faz? Você entra na internet, procura o site TV Correio da Manhã e pode acompanhar a programação inteira. Ou então vai no YouTube, TV Correio da Manhã, Instagram, TV Correio da Manhã e Facebook e acompanha toda a programação diária da TV Correio da Manhã. E se você quiser participar, fazer sugestão de pauta, vir aqui conversar sobre um tema relevante de utilidade pública, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. E mais um aviso, já foi falado pelo um dos secretários do prefeito, que neste ano de 2024, sim, teremos o concurso para guarda municipal. E na prova, claro, português tem peso 2 e terá a prova de redação. Quem quiser fazer um curso gratuito só de português e redação comigo, vai entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, se identificar, dizer que quer participar das aulas de português e redação para o concurso da Guarda Municipal. Eu estou vendo um local para fazer a aula presencial aqui no centro da cidade, estou vendo um local para isso e provavelmente na semana que vem eu já tenho o local para dar as aulas particulares não, mas presenciais, tá? E vai ter redação, então fique atento. Então agora vamos chamar os nossos convidados, Beth e Marcos Carneiro. Beth é responsável pelo Clube 29 de Julho, o Marcos Carneiro também, é junho, né? Julho está na minha cabeça, mas é junho. E o Marcos Carneiro também representa no Conselho de Cultura o pessoal da comunidade alemã. Não é isso? Estou fazendo confusão? Hoje no Contur. Né? No Contur, tá. Contur, não né? mais na Cultura? Na Cultura não, fiquei 6 anos lá. Agora a Agfap assumiu, que é um rodízio. Não tinha ninguém disposto, agora apareceu alguém querendo. Então tá bom. Então deixar eles trabalharem um pouquinho, né? E a gente ficou na Cultura e no Concidade. Então tem bastante representação. E aí, por que eles estão aqui? Os alemães que vieram, claro, da Alemanha para o Brasil. Para a primeira colônia que nós tivemos foi em que região, Beth? Nova Friburgo. Foi em Nova Friburgo. A primeira colônia alemã no Brasil foi em Nova Friburgo. Já está completando 200 anos. 200 anos da presença alemã no Brasil. É bom a gente lembrar que nós, brasileiros, somos formados por uma mistura de culturas, não uma só. Nós temos, só para a gente lembrar, temos o índio, que quando os portugueses chegaram, já estavam aqui, e houve uma integração
entre índio e português. Depois vieram os africanos trazidos para cá, mais uma integração, porque não houve rejeição de um outro, houve uma integração. Depois vieram alemães, japoneses, suíços, italianos, e isso tudo influenciou o nosso modo de viver. Por isso é tão importante celebrar a chegada de cada colônia aqui no nosso país, porque a nossa identidade nacional é formada pela mistura de todos eles. Essa é a identidade do brasileiro, é a miscigenação, é essa mistura de povos e culturas. Isso é o diferencial que o brasileiro tem em relação às outras nações do planeta. Então, por isso é tão importante celebrar a chegada de mais um elemento que enriqueceu a nossa cultura e enriquece a imagem de quem somos nós. Então, vamos lá, Beth. O Marcos falou que você é que está mais inteirada nas festividades desse ano. Na realidade, em Petrópolis, a gente tem um grupo de pessoas que trabalham e cada um na sua função, né? Mas, assim, no Bicentenário, a gente trabalha em conjunto, né? Uhum. Atualmente, eu estou no Clube 29 de Junho, eu já fui diretora nos anos 90 e passei durante muitos anos me dedicando mais aos grupos folclóricos, agora voltei ao Clube 29 de Junho, e o Marcos agora também se incorporou ao Clube 29 de Junho. E a gente está trabalhando, na realidade, já desde 2017, através de uma comissão nacional, rumo ao bicentenário, né? 1824 a 2024, rumo ao bicentenário, né? Isso tem soado bastante em nossos ouvidos. E a gente tem sempre teve, a gente sempre ouviu que 25 de julho de 1824 era o início da colonização alemã, em São Leopoldo. Só que a história... São Leopoldo é Rio Grande do Sul. Só que a história, ela vai se revelando. Quanto mais você pesquisa, mais você encontra, né? Por documentos. Por documentos e outros historiadores. E aí, através desses caminhos, nós encontramos registros de Nova Friburgo, onde os alemães chegaram antes de São Leopoldo. Então, em Nova Friburgo, eles chegaram em maio de 1824 e em São Leopoldo eles chegaram em julho de 1824. Pouca diferença, 2 meses, né? E existem pequenos detalhes que poderiam alterar isso, porque os alemães que foram a Nova Friburgo, eles na realidade eles não foram convidados para colonizar Nova Friburgo, mas eles foram porque não tinha outro lugar para onde eles iram, eles já estavam no Rio, na Ilha das Flores, né, naquela região lá de Niterói, São Gonçalo, e as casas que tinham sido ocupadas pelos suíços em Nova Friburgo estavam vazias porque os suíços foram embora. Então, o governo brasileiro ofereceu àqueles alemães, olha, tem aquelas casas dos suíços lá em Nova Friburgo que podem ser de vocês. E foi uma forma de alojá-los. Sim, e foi assim que aconteceu a chegada dos primeiros alemães no Brasil, em Nova Friburgo. Foi meio que um arranjo de última hora, mas... E por que eles vieram? Chegaram... Qual foi a motivação? Porque eu sei que teve a motivação só depois, né, em 1888, depois de 1888, 1889, com a questão do trabalho com a mão de obra. Muita gente veio depois. Mas em 1824, qual teria sido a motivação? As guerras napoleônicas pela região? Navio que veio para Nova Friburgo, porque foi pouca gente para Friburgo. Argos. É que vieram os soldados também, porque a motivação primeira é essa. Vamos dar um passo 2 anos atrás, Brasil independente, Portugal tem seu exército corrido na Bahia 1822, e precisava constituir um exército. Um exército. Como tinha muito soldado alemão desocupado, porque as guerras napoleônicas tinham cessado,
Portugal, então, vamos pegar essa mão de obra treinada, né, que tem experiência em guerra, porque na Guerra Napoleônica era uma atrás da outra. Então, ele traz esse primeiro contingente nesse aí navio eu acho que e tem uma o parte... dedo de José Bonifácio aí nessa história. É possível. E aí Bem parte já eram civis que foram para Nova Friburgo. Eram 120, se eu não me engano. Então, como relação, desculpe ainda o que você falou, é a motivação do trabalho. Também, motivação do trabalho, sim. Nós tínhamos escassez de mão de obra qualificada, inclusive para a agricultura. Já o movimento dos escravos libertos, né, já tinha acontecido. E foi uma sucessão de leis que foram aos poucos liberando, e vários fazendeiros tinham essa consciência de que era melhor ter os trabalhadores assalariados, libertos, do que manter a escravidão. E então, mão de obra especializada alemã era, obviamente, melhor que a açoriana, por exemplo, que já tinha lá no sul. Em 1824, quando chegam os alemães no Rio Grande do Sul, lá em São Leopoldo, em grande quantidade, já de forma contratada, legalizada, porque se a gente for ver, quando eles chegaram mesmo, nós vamos lá na Esquadra de Cabral, que lá já tinha comandantes alemães. Mas vamos falar no oficial, né? Oficial, Partido Brasil Império. Lá tinham açorianos trabalhando, né? E até soube outro dia que muitos alemães aprenderam técnicas agrícolas com os açorianos. Os açorianos são portugueses da de dos Açores. Da região de Açores. Aqui teve alguns trabalhando na Serra Velha também. Ali pela Serra da Estrela. Mas né? a qualificação da mão de obra germânica também pesou bastante. Fez a diferença. Isso é bem interessante. Só para recapitular, para a audiência pegar isso direitinho. Porque é uma parte da história que a gente não aprende na escola. Sim. É só com pesquisa, com estudo extraescolar, porque nem na faculdade você vai aprender. Quando houve a independência do Brasil, o Brasil não tinha exército. O exército era muito primitivo, ou então era o exército português que defendia os interesses de Portugal, não o interesse do Brasil nascente, independente. E sim, nós contratamos mão de obra de oficiais de outros países. Entre eles vieram os alemães para o Rio e que acabaram ocupando as casas deixadas pelos suíços em Friburgo, que é isso aqui que nós estamos conversando agora. Então, e depois teve também a mão de obra para a agricultura contratada oficialmente, país com país, que foram os alemães que chegaram em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, e outros lugares do Brasil, preferencialmente lugar frio, por conta da adaptação climática. A Alemanha é um país de predominância de frio, não é como o Brasil, que é predominantemente calor, quente. Então, para ter uma adaptação também do pessoal que chega. Então, o Sul é uma região mais fria no nosso país. E aqui a Serra também, né? A Serra Friburgo, de Petrópolis, e Friburgo, que é mais alto ainda que Petrópolis, né? Que é Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, mais alto. Então, é mais frio. Então, isso facilita a adaptação. E o ponto de partida, a gente está falando isso, né? Quais foram os dois primeiros que receberam os imigrantes alemães oficialmente, digamos assim, porque se a gente começar voltando a história, a gente vai encontrar muitas outras coisas. Inclusive, em 1822, um grupo de alemães na Serra Velha, na Fazenda da Mandioca, do Barão von Langsdorff, ele contratou particularmente... Eu tenho um livrinho dessa história, até escrito pelo professor Toloá. Isso, mas como isso foi uma iniciativa privada, né, ela não é computada, não é reconhecida como oficial, né? Então nós temos Nova Friburgo, dia 3 de maio, e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no dia 25 de julho. E Petrópolis
que é de 1845, ainda está um pouco longe do bicentenário, mas Petrópolis já vem trabalhando com pessoas representantes de toda a região sul, sudeste, já desde 2018, né, Marcos? Mais ou menos, que a gente vem trabalhando. E reconstituindo essa história da sim, chegada deles antes mesmo de Pedro resolver fundar Petrópolis. E fazendo parcerias com outros municípios, com outras instituições, para 2024. Né? A gente pode até assim começar a trabalhar muito tempo antes, mas você não pode definir, né, com muita antecedência. A definição vai ser dia tal, vai ser desse jeito, aquele horário, fica mesmo para o último momento. Né? Então, agora, nós estamos em 2024 e Petrópolis, então, optou por comemorar entre o dia 3 de maio, que foi a primeira colonização, e o dia 25 de julho, que foi a segunda. Nesse meio tempo, nós temos eventos oficiais da cidade, que é a Bauernfest, né, que é um evento oficial da cidade. Temos um evento que é nacional, que é a Semana da Língua Alemã, que vai acontecer entre maio e junho, né, que é dentro desse período. E algumas outras iniciativas particulares que estão sendo organizadas pelas pessoas ligadas. Que serão anunciadas no calendário oficial da cidade, o calendário cultural dos eventos que estão acontecendo na cidade. Isso. E você fala alemão até hoje? Sim, senhora. Já vou. Não, só pelo sotaque a gente vê que tem a prática, porque pode não ter perdido o sotaque, mas sempre fica alguma coisinha, mas quando você fala, ainda tem a fluência, o sotaque é diferente. E eu, como professora de português, tenho um ouvido treinado para reconhecer, não, ela tem fluência no alemão. Agora não esqueço mais, não. Inclusive, nós vamos receber no início de maio, a princípio entre dia 7 e dia 12, né? Uma comitiva da Alemanha, inclusive vem comitiva oficial de pessoas das cidades de onde vieram imigrantes nossos. Virá inclusive a prefeita de uma cidade que... De uma cidade alemã, vem a Petrópolis... aqui porque descobriu que aqui tem seus descendentes aí, os seus laterais, colaterais. Parentes dos primeiros, né? Então eles tiveram muito interesse em vir, se dispuseram a vir. É óbvio que nós vamos dar uma recepção à altura para eles, mas eles mesmos disseram, nós queremos ir, então vamos organizar um evento legal para recepcioná-los em nossa cidade, que será uma honra muito grande. E isso vai ser divulgado também? Sim, a princípio entre 7 e 12, aí está se discutindo... Vem alguém da família do clã Zentgraf? Eu não sei. Nome. Já me falaram quais são as famílias, né? Mas porque eram clãs, né? As famílias. Eu perguntei porque assim, a irmã da minha avó casou com um alemão, Hugo Zentgraf. Ah, tá. Aí a irmã do meu pai casou com o filho desse casal, casamento entre primos, e ela tem também o sobrenome Zentgraf. E os filhos estudaram na escola alemã, falam alemão, os netos. Mas eles vieram para Petrópolis? Não, eles não vieram para Petrópolis. Ah, tá. Quando eles vieram da Alemanha, porque a tia Maria Luísa, como a minha avó, eles não nasceram no Brasil, né? Vieram pequenos. A Maria Luísa era mais velha, casou e ficou lá na Alemanha. Pelo que eu sei, eles são parentes daqueles alemães que chegaram em 1845, que tem os nomes ali no obelisco, né? Ah, sim. Nunca consegui ler todos ali. Ali estão os nomes somente daqueles que chegaram em 1845, porque Petrópolis também teve uma leva que chegou em 1837, mas que não foi convidada pelo governo para virem a Petrópolis, né? Mas chegou e ficou. Era um navio de passageiros que, conforme conta a história, tinha como destino a Índia, ia contornar o sul do Brasil. E... Austrália, né? Austrália, né? Austrália. Tem que pegar o sul da África e pegar a Austrália para chegar. Eles iam para a Austrália. Dobrar o cabo da Boa Esperança. Por causa de desentendimentos a bordo, o navio teve que parar no Rio de Janeiro e eles
eles desembarcaram e não quiseram seguir viagem. E aí foi necessária a intervenção do governo brasileiro e autorizar a permanência deles aqui. E aí eles vieram para Petrópolis, que o Major Keller achou que seria um momento muito oportuno de empregar essa mão de obra, já que a escravidão já estava com o fim anunciado, né? Uhum. E o Major Keller precisava de mão de obra para trabalhar na construção de estradas, de ponte, ele é engenheiro, né? E aí trouxe esses alemães para cá, para Petrópolis. Eles foram alojados no Itamaraty, que a gente nunca conseguiu localizar em que lugar do Itamaraty eles estiveram. E baseado na experiência que o Major Keller teve de trabalhar com eles, aconteceu a grande imigração em 1845. A convite do que aí o Major Keller falou, né, levando em conta o comportamento desses alemães, que são disciplinados, ordeiros, trabalhadores, caprichosos, trabalham de boa vontade, né? Uhum. Então, por que não também Petrópolis receber mais alemães, né? E aí veio então a grande leva de 1845. Essa pesquisa dessa leva que veio antes de ser oficial merece um aprofundamento, né? Sim. A gente mas não tem o registro das famílias que chegaram, do navio. Tem alguns nomes. Tem o navio é o Justine. E mas aí deve estar nos arquivos do Rio, né? Que tem os arquivos portuários. Acho que eram 37 pessoas só, né, Marcos? Ou não? Poucas famílias. Não, eram mais. Não, estou fazendo confusão. O ano foi 1837. Mas é o navio Justine e eles foram alojados no Itamaraty, trabalharam nas obras. Se eu não me engano, são 232. 232, isso mesmo. 232 pessoas. Eles brigaram no navio, desaportaram e disseram não vamos seguir. Algumas famílias como Maier são da relação. Eu agora não vou ler. Tem uma moça também que tem o registro do batismo nos livros da Igreja Luterana. Aliás, o único registro, né, de descendentes dele, de filhos, é esse batismo na Igreja Luterana. E a Igreja Luterana, eu sei que vocês já me contaram a data de fundação antes desse prédio que nós temos hoje, aquele primeiro, pequeno. Recebeu, já existia a Igreja Luterana quando esse grupo chegou? A comunidade, sim, 29 de agosto de 1845. Não, anterior, um grupo de 37. Não, 32 não, 32 não tinha nada. Nada. A igreja não tem esse registro. Esse registro deve estar nos... Eles foram embora, ninguém sabe para onde eles foram, eles acho que não se adaptaram, terminou o trabalho que eles tinham que fazer. Nós acreditamos que muitos foram para o lado de Juiz de Fora, Minas Gerais, foram para as fazendas próximas aqui. O Meia, o bairro Meia, o nome Meia é da descendência alemã, porque era uma fazenda, né? Era Isso, Frederico Meia é uma das principais ruas. Quando se escreve Meia, em alemão se lê Maier. Sim, mas aqui o pessoal fala, tem gente que fala Bingen, não fala Bingen, não? É verdade. Então, assim, no abrasileirado é igual Caritas em Niterói, o pessoal fala Charita. É isso aí. Então, mas o importante é que a gente, como cidade, assim como todas as cidades, foi decidido pela Comissão Nacional Independente, ela não é de governo, ela reuniu as cidades todas onde teve imigração alemã, não importa a data, né? Você tem aqui no Espírito Santo, você tem em Juiz de Fora, você tem São Paulo, você tem Belém, nós descobrimos Pernambuco, nós fomos fazendo esse trabalho de abraçar essa gente, através de lives, né? Tinha a época da pandemia, então a gente... No Nordeste veio muita família judia, judeu alemão, judeu ucraniano, judeu português, muito judeu. Vieram. Inclusive a família da minha mãe, né? Que é os Carneiros, eles são do norte da Bahia, sul do Ceará. A minha família Bezerra de Melo.
era cristão novo, veio no período da e eles Inquisição, dali veio para o saíram Brasil, foi uma pra- forma de fugir da Inquisição. Depois saíram, foram para Nova York e para Holanda. 27 famílias, né, que fundaram Nova York. Isso aí. 27 famílias que estavam Aí- no Brasil, a Inquisição tentou pegá-los aqui, eles foram para fundaram Nova York. Pois é, essa Aquele história império da lá. imigração é maravilhosa, É fantástica. né? Mas nós vamos, então, comemorar em grande estilo em todo o país durante o ano, com o apoio da Embaixada Americana, do Instituto Martin Embaixada Stadler Alemã. da Alemanha, né? Eu Olha falei- só, eu vou te cortar porque eu não fiz nem intervalo hoje, né, gente? Nem intervalo eu chamei hoje. É que o nosso tempo está acabando. Vamos mostrar o símbolozinho Sim. dos 200 anos? Tem uma logo. É uma logo oficial. Uma logo oficial Isso, comemorativa essa aí. do bicentenário dos alemães no Brasil. o Essa é objetivo- oficial do governo. Esse é o do consulado, consulado, da embaixada. Consulado, embaixada, governo alemão e governo brasileiro. A ideia é o infinito, né? O infinito. Essa E é uma coisa que união continua, infinita. né? As cores sempre, do né? Brasil e da Alemanha e a cor que une os dois países, tanto a Alemanha quanto o Brasil, tem amarelo na cor, que é o ouro, né? Então, é um destaque para o amarelo ali em maior quantidade, porque os dois países têm amarelo, e simbolizando o desejo de uma união contínua, infinita, que não se interrompa. E eu espero também que a união não se interrompa. Então, se as pessoas começarem a ver essa logo aí... Existem algumas independentes, mas não são as originais. As oficiais, né? Alguns estados fizeram uma logo sua, mas essa aí é, vamos dizer, a bandeira nacional do bicentenário. Do bicentenário está aí a logo oficial. E, antes de terminar, infelizmente não dá para continuar, mas eu quero afirmar que a partir de maio, a partir desse final de semana, em algum estado... em Pomerode, Santa Catarina, já começou a festa do bicentenário. Sim. Então, fiquem atentos, vão ver a logo, vão ver os anúncios. Vai ter de festas contínuas. Um canal, uma plataforma nacional para registro, para cadastro dos eventos. A gente pode te passar esse endereço depois. Aí eu divulgo. Aí as pessoas, visitando essa plataforma, você vai saber os eventos qualquer cidade do Brasil. Esse evento está no Brasil todo, cada cidade tem seu calendário de festas. Aqui, a nossa vai atender ao calendário da Bauer Fest, principalmente, mas já sabemos que vamos receber representantes oficiais de cidades alemãs agora a partir do dia 7 de maio, por aí. Vamos ter a Semana da Língua Alemã. Que é a Semana da Língua Alemã, então fiquem atentos e vamos prestigiar, porque nós somos um povo de identidades múltiplas, miscigenados, tem sangue de todo mundo correndo nas nossas veias, não somos um povo exclusivamente isso ou aquilo. Mas agora, nós somos essa grande mistura. O aniversário é deles, então vamos Sim, comemorar vamos focar neles, e vamos convidar todos para a festa, isso é que é importante. É isso que nós estamos fazendo. E para não passar totalmente branco, né, que a Igreja Luterana fez? Restaurou a sua torre ano passado, para no ano do bicentenário ela está maravilhosa como está. Só não vai dar tempo de falar muito da torre, mas já fica aí que foi uma atividade pensada para o bicentenário. Para o bicentenário. E então, vamos prestigiar os eventos da Igreja Luterana e conhecer a restauração da torre da igreja. Ela ficou linda, muito maravilhosa. Bonita, e vale a pena ir lá fotografar e prestigiar. A gente tem que tratar com carinho todos aqueles que constituem o Brasil, não apenas português ou índio ou negro. Todos. Nós somos todas as culturas que habitam no nosso território e que construíram, porque trabalharam duro para construir o nosso país. Esse ano tem os 150 anos dos italianos também. Já tem a logo aí, já disponível. O meu Rosina é também... Eu sou uma mistura. Eu tenho índio, português, francês, italiano e, se bobear, eu tenho negro também.
Aí também é o ano de 220 anos do Major Keller. Ó, olha só. Gente, eu tenho que encerrar agora, mas semana que vem eu estarei de volta. E muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada. Passei quase história. TVC, a TV do Correio da Manhã.